Olá pessoal, mais um ano se passou, a gente tratou muito de IA aqui no canal do Invest News, por isso estou aqui com o nosso colunista de IA, Pedro Burgos, para falar sobre 2026, o que a gente vai esperar sobre inteligência artificial nesse ano. Bora lá? Bora! Então, Burgos, a IA avançou muito em 2025, como a gente viu aqui ao longo dos vídeos, e eu queria te perguntar o que dá pra gente tirar de aprendizado, então, de todo esse avanço que a gente viu no ano que foi o mais intenso de IA até agora. Eu acho que o que a gente aprendeu é que o avanço não para, né? Parece meio óbvio a gente falar isso em retrospecto, mas em 2024 tinha muita gente falando, a gente vai chegar num muro, né? As coisas vão se desacelerar, mas o que a gente viu, na verdade, no ano é que as coisas se aceleraram mais rápido ainda. Então a gente viu muitas melhorias, por exemplo, na geração de imagens e vídeos que a gente não esperava. Alucinações ficaram menos frequentes. Então, eu acho que o que a gente aprendeu, e olhando também as valorizações das empresas como a Nvidia, a própria OpenAI, Oracle, enfim, todas elas, é que há um apetite muito grande para que esse avanço continue. Então, eu espero que em 2026 a coisa continue acelerada. E com esse avanço todo, a gente sempre volta na questão dos empregos. As pessoas ficam muito preocupadas se em algum momento a função que elas exercem vai ser substituída pela IA em algum momento. Você acha que isso pode acontecer mesmo? Eu acho que em algumas funções isso de fato está acontecendo, né? Acho que tem algumas coisas tipo tradução de texto, algumas coisas de suporte técnico, talvez já estejam sendo substituídas. Mas eu acho que o que a gente aprendeu também é que não importa que o negócio esteja avançando muito rapidamente, que isso vai se traduzir em perdas de funções ou de empregos, né? As empresas estão tendo muita dificuldade de saber onde encaixar exatamente essas novas tecnologias. Então, não importa que ela faça um excelente resumo de reunião. Se ela não participar da reunião, se não olhar no olho no diretor, etc e tal, talvez ela não tenha capacidade de decidir, digamos assim. Então ainda tem muita incerteza, a gente tem certeza sobre a evolução técnica dessas coisas, mas a gente ainda não sabe como que elas vão se encaixar no trabalho. Então tem muito medo, isso é verdade, e a gente vê sinais, especialmente, né, como eu falei, além das profissões que eu falei, em computação, codificação, programadores, né, e especialmente profissões de entrada. O analista de dados júnior, né, aquela pessoa estagiário de direito, essas pessoas estão mais ameaçadas. E o que eu diria para as pessoas, especialmente os mais jovens, é aprender a usar essas ferramentas, porque tem bastante demanda para gente que saiba usar essas ferramentas no mercado de trabalho como um todo. E aqui no IA Modo de Usar, a gente sempre fala muito sobre os diferentes modelos de IA e as empresas por trás desses modelos, né? Google, Anthropic, OpenAI, enfim, tantas outras. Analisando essas empresas e a batalha entre elas, assim, pelo melhor modelo, pela melhor chatbot ou melhor inteligência artificial como um todo. O que você viu em 2025 e prevê em 2026 sobre isso? Olha, em 2025 a gente viu, se a gente fosse dar o grande vencedor, acho que foi o Google. O Gemini 3 é um excelente modelo e especialmente em geração de imagens e vídeos é o grande campeão, né, incontestável. E eles estão incluindo em cada vez mais produtos, né? Tem os resumos de IA inteligentes, no celular, né, no Android está ficando mais esperto, até no Google Maps. Então, eu acho que o Google avançou tremendamente, assim. E não só em relação aos modelos que a gente vê, mas também ao hardware. Eles são concorrentes da Nvidia, eles têm as próprias placas, né, as TPUs deles lá. E a Anthropic, que faz o Claude, o último grande modelo, foi treinado usando o hardware do Google. Então, eu acho que ela está avançando em várias frentes diferentes. Eu acho que seria a grande empresa vencedora. Em segundo, eu colocaria a Anthropic, que é a que faz o Claude, que eles meio que praticamente largaram mão do mercado consumidor, né? O Claude é um produto de nicho ainda que nós que usamos gostamos bastante, né? Mas eles estão focando muito em empresas, né? Em produtos corporativos, codificação, e estão indo muito bem nisso. Então, acho que a Anthropic está indo bem, deve ter um IPO em 2026 e eu acho que levantar bastante dinheiro. A OpenAI, ao mesmo tempo que ela viu o número de usuários aumentar bastante e vários avanços, os modelos atuais são claramente muito mais inteligentes que no início. Há uma série de dúvidas sendo levantadas, né? Porque eles estão gastando muito dinheiro, investindo muito em infraestrutura, atirando em várias frentes ao mesmo tempo. Por isso que a gente viu esse código vermelho, né, que a gente viu no final do ano.
o Sam Altman falando que a gente precisa entregar melhores produtos. Então, a OpenAI avançou bastante. Não fosse a concorrência, seria um ano incrível para ela, mas como a concorrência avançou de forma igual, eu acho que eles perderam um pouco o momento. Mas eu acho que a indústria como um todo avançou bem. Acho que o sinal de alerta para a Apple, que meio que ainda não achou qual que é o espaço dela ali, e a Microsoft, que apesar de estar bem ali tem um pouco de aposta no Anthropic, muito de aposta no OpenAI, o Copilot dela não é um produto que ainda se pagou, se provou. Então ainda vejo um sinal de alerta, mas acho que a indústria como um todo, apesar do investimento muito grande, por enquanto se pagou. A Meta também é uma empresa que ficou um pouco para trás na corrida da IA? Eu acho que a Meta resolveu resetar um pouco os esforços, né? Eles tinham investido muito nos próprios modelos, o Llama e essas coisas. Mudou todo mundo, trouxe muita gente de fora. Estão apostando, inclusive, agora em modelos chineses também. O Meta AI, se alguém já usou no WhatsApp, é bem esquisito, não muito bom, não recomendo. Mas eu acho que eles estão polvilhando ali, estão usando IA para criar anúncios, para melhorar o algoritmo. Então eles estão correndo por fora. Mas eu acho que tem muitos sinais de alerta para a Meta também. Aqui no IA Modo de Usar, a gente consegue atender tanto a pessoa mais hard user de IA, quanto também a pessoa mais leiga com as principais dicas. Aí eu ia te perguntar sobre essas pessoas que ainda não estão com a IA completamente integrada na sua rotina, seja no trabalho ou seja para lazer. Ainda dá tempo de, em 2026, essa pessoa entrar de cabeça no mundo da IA. E completando uma dica básica, assim, para a pessoa dar o primeiro passo na IA em 2026. Eu acho que nunca é tarde para entrar nesse mundo e talvez seja até vantagem, porque agora a pessoa que está entrando no mundo agora, ela está pegando modelos melhores, que fazem mais coisas, né? Inclusive eu vejo muita gente que teve uma experiência mais ou menos ali em 2023 e largou de mão. Falou, pô, esse negócio alucina demais, as imagens são horrorosas e tal, e largou. Então, as pessoas que desistiram de alguma forma ou que não entraram, agora é um bom momento. Acho que qualquer pessoa pode usar. Eu dei um gravador de IA para minha mãe, que é médica, né? E ela tá usando super. Então eu acho que tem mais utilidades hoje do que tinha um tempo atrás. E a minha dica para quem está entrando agora, não tem muito mistério, né? Assim, a pessoa não precisa ler um manual para aprender como usar as coisas. Ela pode ir conversando literalmente, muito por áudio. Agora as ferramentas estão muito melhor para você conversar por áudio. E eu acho que a dica é começar usando na vida pessoal. Começa tentando pedir ajuda para resolver um problema no condomínio, para escrever uma carta para a diretora da escola, faz uma montagem com uma foto das férias. E aí, quando você vai experimentando a capacidade dela na sua vida pessoal, você começa a sacar, isso aqui talvez no trabalho vai funcionar também. Então, eu acho que é um bom momento para começar, tá mais fácil do que nunca, e eu começaria pelo uso pessoal. E aí, se tiver um lugar onde a pessoa pode procurar, pesquisar algumas dicas para usar melhor IA no dia a dia, né, como você falou e tal. Tem algum lugar onde ela pode ver uma lista de vídeos assim incrível e super completa com esse conteúdo? Pô, se tem. É aqui, né? Tem algum botão aqui, mas aqui no IA Modo de Usar, eu acho que a gente tem feito, inclusive esse ano a gente passou a fazer mais vídeos, né? Um vídeo por semana, porque a demanda é muito grande, muita coisa acontecendo toda semana. E eu acho que é normal as pessoas se perderem um pouco, né? Tem aquele sentimento de FOMO, de falar assim, putz, o que está acontecendo? Não sei o que é melhor. Calma, dá uma olhada aqui nos nossos vídeos, a gente tem dicas práticas, a gente sabe que a IA tem problemas, tem várias questões, né, também de fundo rolando, mas eu acho que é bem útil você olhar e começar a usar essas ferramentas no dia a dia. Então, segue a gente aqui no Invest News, não só para as dicas do IA Modo de Usar, mas também para as notícias que você traz, o Drock, você, o Greg, todo mundo. Então a gente cobre bastante esse assunto e certamente em 2026 a gente vai continuar. Então a gente aguarda você em 2026 com muitos vídeos sobre IA e todo o conteúdo do canal. Até lá!